Está na hora do nosso bate-papo, está na hora da nossa entrevista. O doutor Giovanni Delevati, meu amigo aqui no estúdio do Atualidades. Ele que vocês já podem acompanhá-lo todos os sábados no Medicina e Saúde. É a voz do Medicina e Saúde, né, Giovanni? Já há muitos anos. Um longo tempo, né, Cláudio? É um longo tempo. Poxa vida, é um programa sensacional. Não é pela tua presença aqui que eu estou dizendo isso, porque é extremamente importante. Obrigado. Mas hoje eu sei que tu estiveste em um congresso que aconteceu dias atrás, foi o maior congresso aqui da América Latina, o maior congresso mundial de cirurgia laser de próstata, que tem um nomezinho um pouco mais diferente também, né? Enucleação e aí o resto diz. Foi em Curitiba, como é que foi esse evento, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Bom, obrigado pelo espaço aí, Luiz Cláudio e Luciane. Pois o congresso foi o Bem Top em Curitiba, foi semana retrasada, né? Foram 3 dias de congresso, é o maior congresso mundial de enucleação endoscópica da próstata com laser, né? Que é uma técnica cirúrgica que hoje é considerada a melhor técnica para tratar homens com hiperplasia benigna de próstata, né? Que tem sintomas, que tem dificuldade para urinar. Foram 3 dias, assim, bem intensos de programação, 12 cirurgias ao vivo, 16 colegas, né, de 16 países diferentes estiveram presentes ali, os melhores médicos considerados referências mundiais aí, né? Hoje nós temos um espanhol, que é o Sancha, que é o médico que tem a maior experiência em enucleação endoscópica de próstata, estava aí. Então foi um congresso muito produtivo e a gente vai para aprender cada vez mais, né? E para tentar trazer aí para os nossos pacientes o que há de melhor hoje, né? E a nossa felicidade é poder dizer que a gente trabalha com os materiais que se trabalha em todos os centros do mundo, a gente consegue ter acesso aqui para poder fazer esse tipo de cirurgia. Inclusive, até para deixar bem claro para o pessoal, se trata da hiperplasia, chamada hiperplasia da próstata. Nada a ver com câncer de próstata, né, Giovanni? Exato. Acho que a maior preocupação do homem é o câncer, né? E às vezes a gente acaba deixando de lado alguns sintomas importantes que também podem ter consequências sérias para o homem, né? Então, a hiperplasia é uma condição que é determinada por um aumento do volume da próstata e a pessoa vai começar a ter dificuldade para urinar, né? Então, vai ter que começar a fazer mais força para urinar, vai ter um jato mais fraco, vai urinar, né? Como eu digo, a prestação, né? O cara urina um pouco, urina um pouco, começa a levantar muito de noite para urinar, começa a ter aquele gotejamento pós-miccional, aquela sensação que não esvazia bem a bexiga, né? E aí esses sintomas vão acarretar em algumas complicações, mau funcionamento da bexiga, mau funcionamento do rim, vai tirar a qualidade de vida desses pacientes, né? E muitas vezes a gente posterga muito o tratamento e acaba relutando em fazer, às vezes, um tratamento cirúrgico e quando a gente vai fazer isso, a gente já tem uma bexiga comprometida e o nosso resultado não é tão satisfatório. Então, chamar atenção para os homens que têm esses sintomas, que sempre fiquem atentos, né? Claro que a gente nunca sai fazendo cirurgia em todo mundo, né? O primeiro tratamento, sempre que possível, é o tratamento com remédio, mas hoje se consolidou no meio médico para o tratamento cirúrgico da hiperplasia, a enucleação endoscópica da próstata com laser, que a gente tem vários equipamentos, né? A gente tem o ROLEP, que trabalha com Romeon Laser, a gente tem o TULEP, que trabalha com Túlio Laser, a gente tem o BIPOLEP, que trabalha com outro tipo de aparelho específico, né, para esse tipo de cirurgia. Então, a gente tem vários tipos de energia que a gente pode usar para fazer esse tipo de cirurgia, sempre feito pelo canal, sem necessidade de fazer corte nenhum no paciente, né? Pois é, tu estiveste então participando desse congresso, traz as informações, as novidades, mas o que é mais bacana também é que essa tecnologia tu já tens à disposição dos teus pacientes, é mais ou menos por aí, né, Giovanni? Exato, né? A gente sempre faz uma programação cirúrgica com os pacientes, né? E, na verdade, esse equipamento ele sempre vem de fora, né? A gente não tem condições de ter um laser de alta potência pelo custo que esse laser traz para a gente, né? Mais os equipamentos, tudo. Então, é um laser itinerante que a gente chama, né? Tem vários lasers itinerantes, então eles um dia estão aqui em São Miguel, um dia estão em Maravilha, um dia estão em Chapecó, um dia está em Caçador, um dia está em Concórdia. Então, a gente faz uma programação cirúrgica. Então, por exemplo, agora na quinta-feira eu tenho cirurgia, depois na outra terça eu tenho cirurgia. Então, são os momentos em que a gente consegue trazer o laser para cá e para poder fazer esse tipo de cirurgia, aonde talvez a grande
vantagem desse tipo de cirurgia é que você consegue fazer em todos os tipos e todos os tamanhos de próstata, né? Então, antigamente, você tinha uma próstata grande, você tinha que cortar para tirar ela, né? Você tinha que fazer a prostatectomia transvesical, você abria a bexiga e tirava a próstata por dentro da bexiga. Hoje você consegue operar uma próstata de 120, 150 gramas pelo canal, com o laser, e você retira praticamente 100% do tecido da próstata, né? Você descasca toda a próstata da capa, né? Eu sempre costumo dizer assim, ó, você imagina que a próstata é uma laranja. Os gomos da laranja é a próstata. E a capa que recobre a próstata é a casca da laranja. Você entra com a fibra de laser entre os gomos da laranja e a casca. Então você descasca todos os gomos da laranja, você descasca toda a próstata, ela cai inteira dentro da bexiga e você usa um aparelho, você usa um morcelador que vai fazendo toda essa sucção desse tecido, né? Bom. E você consegue retirar praticamente 100% da próstata, você ganha um volume, um jato urinário fantástico, né, fazendo esse tipo de cirurgia. A recuperação para o paciente, eu acho que esse que é um dos benefícios, né? Também. A cirurgia você faz ela num dia, você normalmente manda o paciente embora no outro dia já, né? Então, assim, entre as vantagens, né, ela é por ser, né, esse tipo de cirurgia, ela é uma cirurgia minimamente invasiva, você faz toda ela pela uretra. O risco de sangramento é muito mais baixo, por exemplo, do que a RTU tradicional, que é aquela raspagem que a gente fazia, porque a gente trabalha numa área onde a gente pega pouco vaso, que é entre o adenoma, que é a próstata, e a cápsula que reveste a próstata. Então você tem menos sangramento. Então você tem tempo de internação curto, você tem menos risco de sangramento, e você tem uma tirada de sonda precoce também, entre 24 e 48 horas você já tira a sonda do paciente. Olha só. Mas a gente falava antes também, eu acho importante dizer, como tem modificado, né, toda essa parte, desde o diagnóstico até o tratamento. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa evolução. Eu acho que toda a medicina vem evoluindo, né? Mas eu acho que a urologia é uma das áreas onde a tecnologia, ela transformou, né, a nossa maneira de trabalhar. Então, se você for analisar hoje, você praticamente não corta mais o paciente, né? Então, você vai fazer uma cirurgia de hiperplasia, você vai usar uma enucleação endoscópica, você vai usar uma RTU, que é a raspagem tradicional, você vai pensar em tratar um câncer de próstata, um câncer de rim, hoje é o robô, hoje é a cirurgia robótica, né? Os benefícios da cirurgia robótica para o câncer de próstata, para o câncer de rim, são incomparáveis com uma cirurgia por corte. Você vai falar em tratar um cálculo hoje, você vai falar em usar laser de potência alta, usar bainhas especiais de aspiração, que enquanto você vai quebrando o cálculo, você vai sugando os fragmentos. Então, a tecnologia, ela veio para agregar e veio para trazer uma taxa de resolução dos problemas bem maior e com uma qualidade de recuperação muito melhor. O que acaba limitando essas tecnologias, né? O que acaba limitando essas tecnologias, infelizmente, é o custo, né? Então, a gente sabe que são tecnologias que estão disponíveis, mas que, infelizmente, ainda acabam tendo um custo um pouco alto. E a gente acredita agora com novas plataformas de robô, novos lasers que estão vindo aí. Agora, por exemplo, lá no Bentop, em Curitiba, teve uma cirurgia, foi a primeira cirurgia feita aqui, segunda cirurgia feita no Brasil, com o uso de um laser chinês, né? De ótima qualidade, sem deixar a desejar nada para os lasers que a gente já tem aqui, com um custo bem mais acessível. Então, acredito que com essas novas tecnologias, a gente vai conseguir também reduzir um pouco o custo para o paciente, né? Que bacana. Quantos estiveram presentes lá? A gente comentou antes também, eram quantos médicos? Nós estávamos em 550 médicos. Isso mostra a força que a enucleação vem tendo, né? Porque não são todos os centros que fazem, né? Porque a enucleação ela tem algumas características, desde a questão do material, né? Que infelizmente é um pouco mais caro, até a maneira de se trabalhar com esses materiais, né? Então tem todo um preparo específico para se fazer isso, né? E isso mostra a força, né, que está tendo no Brasil, né, todos 24 estados brasileiros, 24, médicos de 24 estados brasileiros, 16 países diferentes, né? Então isso mostra a força com que essa nova técnica entrou e que vem se difundindo no Brasil inteiro, né? Inclusive o sul aqui, né, Curitiba é talvez o maior centro de nucleação do Brasil, né? Lá em Curitiba. No Rio Grande do Sul a gente tem médicos ali também que foram pioneiros nessa técnica, né? São Paulo, né? Então, é uma técnica que realmente vem ganhando muita força. Giovanni,
Obrigado pela tua visita, por esse bate-papo aqui. Eu vou deixar à disposição para mais alguma colocação. E acho que é interessante a gente falar também, né, sobre dar um alerta aí para o pessoal, né, quando a pessoa tem que ir procurar um médico, então dar uma reforçada nesse ponto, porque o homem, via de regra, é muito relapso, né? A verdade é essa. E tu sabe que uma das coisas importantes, assim, que a gente ouviu esses experts falando, assim, não é a cirurgia em si, não é ir lá usar, esse laser é melhor ou pior, esse laser vai dar uma cirurgia mais rápida ou mais demorada, ou enfim, vai dar mais sangramento, menos sangramento. Mas acho que talvez a grande mensagem que ficou é que muitas vezes a gente se preocupa com o câncer, né? E esses sintomas de hiperplasia, que são jato fraco, demora para começar a urinar mais vezes à noite, muitas vezes as pessoas vão se acostumando com isso, né? E esse se acostumar com isso vai fazendo com que essa bexiga vá sofrendo, vá tendo que fazer mais força para urinar, né? E automaticamente, muitas vezes, quando você vai tratar esses pacientes com um longo tempo de sintomas, o nosso resultado, infelizmente, não é tão bom, porque nós já estamos com uma bexiga já disfuncionalizada, ou seja, com uma bexiga que já perdeu a força e que já não tem, mesmo desobstruindo, você não tem aquela recuperação como você gostaria. Então é importante, assim, a partir dos 45, 50 anos, você ter a sua rotina com o seu urologista. Que nem nós conversávamos aqui antes, né? Você hoje não precisa, às vezes, ir todo ano. Você não precisa fazer, às vezes, o toque todo ano. Mas se você tiver um acompanhamento, uma sequência, e você tiver uma orientação profissional, você vai saber, você está muito bem, os seus exames estão bem, você pode voltar daqui 2, voltar daqui 3 anos. Mas não deixar esses sintomas, eles se tornarem uma coisa que você julga que seja natural e que seja normal, porque não é. Então, não deixe de fazer a sua avaliação, né? Então, acho que tanto a questão do câncer quanto a questão da hiperplasia, né? Obrigado, meu amigo. Obrigado pela presença, por esse bate-papo aqui no Atualidade. Sábado, então, Medicina e Saúde. Medicina e Saúde. E adivinha o que é que vamos falar? Imagino, né? Eu acordo e vou dormir pensando em enucleação. Mas é uma cirurgia que realmente é muito gratificante, né? Claro que, como toda cirurgia, a gente tem alguns efeitos colaterais que a gente tem que alinhar muito bem com o paciente, isso, né? Mas realmente é uma cirurgia que veio para ficar. E eu agradeço a oportunidade. Que beleza. Nós que agradecemos a tua visita aqui. Olha só, gente.